O estudo de hoje e o de amanhã se concentra na identificação da besta, ou seja, daquele poder. Veja, irmãos, quando a Bíblia fala besta, ela está falando de um poder político religioso. O surgimento da primeira besta e a origem do seu poder. É isso que nós vemos no texto de Apocalipse, dos versos 13, do capítulo 13, dos versos 1 e 2. A besta que emerge do mar. Vi emergir do mar uma besta que tinha 10 chifres e 7 cabeças, e sobre os chifres 10 diademas, e sobre as cabeças nomes de blasfêmia. A besta que vi era semelhante a um leopardo, com pés de urso e boca como de leão. E deu-lhe o dragão o seu poder, o seu trono e grande autoridade. Veja, irmãos, um animal totalmente fantástico, poderoso, cruel, muitas cabeças, diademas, coroas. O que significaria isso, irmãos? O que seria esse poder? Esse poder que ia conflitar com o Senhor Jesus. Desde a rebelião no céu, o objetivo de Satanás é sempre destruir a Cristo. Veja algumas das maneiras que Satanás usou pretendendo destruir a Cristo. Primeiro, a perseguição ao povo da aliança. Ora, se perseguisse ao povo da aliança, se destruísse o povo hebreu, o descendente não nasceria, e o Senhor Jesus não nasceria. Mas quando o Senhor Jesus nasceu, ele usou agora a perseguição ao recém-nascido Jesus. Mais ainda, a perseguição pela igreja judaica. O Estado, os sacerdotes, perseguiam a igreja verdadeira, os escribas e os fariseus. A perseguição pelo Império Britânico. A religião e o Estado associados para perseguir os servos de Deus. Veja, por favor, o texto da nossa lição. O dragão deu à besta o seu poder, o seu trono e grande autoridade, conforme Apocalipse 13, 2. Essa profecia se cumpriu séculos mais tarde, quando Constantino mudou a capital de Roma para Constantinopla, atual Istambul, na Turquia. Isso deixou um vácuo de poder no trono dos Césares em Roma. Assim, Roma pagã deu à besta sua sede ou capital. Veja, como é que se deu isso na história? Constantino, imperador de Roma, mudou a capital de Roma para Constantinopla, isso em 11 de maio de 330 depois de Cristo. Isso deixou Roma vazia de poder. E essa besta que emerge do mar, então, apropriou-se desse poder que estava vazio em Roma. Vejam algumas declarações sobre esse evento histórico e seu significado religioso, o seu significado que justifica o surgimento da besta do mar. Isaac Bacchus declarou: ao mudar a sede do Império de Constantinopla, Constantino abriu o caminho para que o bispo de Roma se exaltasse acima de todos os homens na terra e acima de Deus no céu. Esse Isaac Bacchus era um pastor batista americano, que viveu de 1724 a 1806. Veja outra declaração agora de Thomas Hobbes, filósofo inglês, de 1588 a 1679. O papado não é senão o fantasma do falecido Império Romano, sentado coroado sobre o túmulo deste. Veja, irmãos, o Império Romano que era o império perseguidor da religião, perseguidor dos crentes, agora ele foi substituído por um Império Romano eclesiástico, que ocupou o vazio deixado por Constantino em Roma. A besta do mar é um poder religioso apóstata que se ergue de Roma e se torna um sistema mundial de adoração. Isso você pode ver em Apocalipse 13, 3 e 4. Essa besta não é uma pessoa, é uma organização religiosa que substituiu a verdade de Deus por decretos humanos. Muitas vezes, irmãos, nós somos tentados a achar que a besta
do Apocalipse, a besta que surgiu do mar ou a besta que surgiu da terra, como nós ainda vamos ver, é uma pessoa, é um indivíduo. Não, a besta é um poder político religioso que se manifesta contrariamente à vontade de Deus. Qual é o caráter desse poder? Qual é a sua atuação teológica? Apocalipse 13, 1 e verso 6. No 1 ele diz assim, no final do verso, sobre as cabeças, nomes de blasfêmias. Ainda o verso 6 diz assim, abriu a boca em blasfêmias contra Deus, para difamar os nomes e difamar o tabernáculo. Veja, irmãos, o que são blasfêmias? Blasfêmias é colocar-se no lugar de Deus. Blasfêmia é pretender ser ou atuar como Deus. Blasfêmia é receber a adoração como Deus. Assentar-se como Deus. Receber a adoração. A Bíblia define blasfêmia em João 10:33 e Lucas 5:21. Primeiro, um ser humano comum afirmar ser Deus. Um ser humano comum reivindicar o poder de perdoar os pecados. Quando Jesus tomou essa atitude, perdoou os pecados, disse para o paralítico, seus pecados estão perdoados. O que aqueles que estavam ao lado dele falaram? Como ele pode fazer isso? Isso é blasfêmia, isso é um pecado, isso é somente atribuição de Deus. Se bem que Jesus podia muito bem fazer isso, porque ele também era Deus, mas não no entendimento daqueles que estavam a seu redor. Quanto a Jesus, essas acusações foram injustas, porque ele é Deus e, portanto, tem o direito de perdoar os pecados. Agora veja, irmãos, e eu quero ler essa frase com todo cuidado, com todo amor, aos nossos irmãos católicos, aos nossos irmãos que estão fiéis na Igreja Católica, julgando fazer totalmente a vontade de Deus. O papado romano tem duas doutrinas distintivas que a Bíblia chama de blasfêmia. Afirma que os sacerdotes têm o poder de perdoar pecados e que o Papa tem a prerrogativa de Deus na terra. O Papa é o vigário de Deus na terra. Veja, irmãos, essas posições teológicas, essas doutrinas se constituem em blasfêmias. Colocar-se no lugar de Deus, perdoar pecados como se fosse Deus. Esta é a besta do mar, irmãos. Amanhã nós vamos continuar ainda estudando sobre essa besta, sobre o significado mais amplo desta besta. Mas o que eu queria deixar aqui com cada um de nós é que nós devemos ter muito cuidado ao tratar desse assunto. Nós não podemos, irmãos, de maneira alguma, julgar os nossos irmãos católicos. Mas nós podemos dizer a eles que essa organização religiosa a qual eles pertencem não está fazendo a vontade de Deus. Está se colocando no lugar de Deus. E isso não é correto, isso é pecado de blasfêmia. Que Deus abençoe a todos nós, que sejamos cuidadosos nesse sentido. E abençoe os nossos irmãos católicos, sinceros, que ao descobrir essa verdade, e que é uma verdade que vai chocá-los, tenham força, tenham fé para posicionar-se ao lado do Senhor Jesus, posicionar-se ao lado da verdade e desta forma serem salvos pelo Senhor Jesus. Deus abençoe, portanto, a todos nós, a todos os filhos de Deus, em todas as igrejas em que se encontram.